Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, nós vamos estudar um pouquinho sobre a suspensão condicional do processo, que está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099. A suspensão condicional do processo, pessoal, nada mais é do que um acordo feito entre o réu e o Ministério Público, em que a parte, preenchendo determinados requisitos, poderá ter seu processo suspenso e posteriormente extinto, caso cumpridas todas as obrigações que foram impostas a ele. A suspensão condicional do processo, pessoal, não pode ser confundida de maneira alguma com a suspensão condicional da pena, em que já há ali um processo com sentença penal condenatória proferida, ficando apenas a execução da pena privativa de liberdade suspensa. Na suspensão condicional do processo, como o próprio nome diz, o processo é que vai ficar suspenso, normalmente desde o oferecimento da denúncia. Em regra, pessoal, o SUSPRO ele é oferecido junto com a denúncia. É isso que consta lá no texto legal. Mas é possível, por exemplo, o oferecimento da SUSPRO quando da desclassificação de um crime ou na procedência parcial da pretensão punitiva. Isso vocês vão encontrar lá na súmula 337 do STJ. Aqui, pessoal, nós estamos diante de um ato bilateral, em que o MP oferece e o réu, analisando as condições propostas, aceita ou não. Essa negociação deve ser feita em juízo, na presença do defensor do réu e ainda que de forma oral e sem formalidade. Esse instituto, assim como a NPP e a transação penal, se enquadra dentro de um novo caminho do direito processual penal, que está mais voltado ali para uma espécie de justiça negociada. A justiça negociada, pessoal, de certa forma, mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal, que impõe ao MP o dever de não desistir, transigir ou acordar. Aurélio Lopes Júnior fala que agora o que se tem é uma nova consagração de um novo princípio, que é o da discricionariedade regrada, onde o MP ele possui certo âmbito de disposição, mas sempre sujeito ao controle judicial. Para que seja possível oferecer o SUSPRO, pessoal, é necessário que o réu ele preencha alguns requisitos. Quais são eles? O crime deve ter pena mínima igual ou inferior a 1 ano, o réu não pode estar sendo processado, nem pode ter sido condenado por outro crime, e ele não pode ser reincidente. Além desses 3 requisitos, ele também deve preencher os que constam lá no artigo 77 do Código Penal. A meu ver, gente, a presunção de inocência aqui deve ser observada com relação à existência de processo em andamento. A reincidência também é outro fator que não pode ser considerado de forma isolada, porque implica em flagrante bis in idem. Vale lembrar, pessoal, que presentes os requisitos, não poderá o MP deixar de oferecer a suspensão condicional do processo, porque é considerado um direito subjetivo da parte. Se ele não oferece, predomina o entendimento de que o juiz deve aplicar o antigo artigo 28 do CPP, remetendo o caso ali para a Procuradoria-Geral. Sobre esse tema, nós temos súmula 696 do STF. Quando a suspensão do pacote anticrime cair, pessoal, e a nova redação do artigo 28 passar a valer, caso o MP não ofereça a suspensão, deve a parte fazer um pedido de revisão dentro do prazo de 30 dias ao órgão revisor do MP. Oferecida e aceita a suspensão, o processo vai ficar suspenso pelo período de prova, que é de 2 a 4 anos. A regra aqui, pessoal, é da proporcionalidade entre o gravame decorrente da submissão ao período de provas e suas condições em relação ao fato aparentemente criminoso. Durante o período de suspensão, o réu ficará sujeito ao cumprimento das condições que foram impostas pelo MP. O não cumprimento dessas condições faz o processo retomar o seu curso normal. Passando o período de prova e cumpridas as obrigações, a punibilidade do agente e o processo serão extintos. O SUSPRO, pessoal, não equivale à condenação e não implica de forma alguma em reconhecimento de culpa, tá? Sobre a SUSPRO, é importante destacar aqui também algumas súmulas. A súmula 243 da STJ, por exemplo, relata que o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, formal e continuidade delitiva, se o cálculo da pena ultrapassar o valor mínimo de 1 ano. A súmula 723 da STF, por sua vez, relata que não se admite a SUSPRO por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Quanto ao oferecimento de SUSPRO em ações penais privadas, predomina o entendimento, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de que é possível sim o oferecimento, cabendo ele ao querelante fazer. Se não o oferecer, a AURI entende que deve o juiz fazer esse oferecimento, atuando ele ali como um garantidor da máxima eficácia do sistema de garantias. As condições que poderão ser impostas ao réu, gente, estão previstas lá no artigo 89, parágrafo 1º da Lei 9.099. O parágrafo 2º, ele abre a possibilidade de outras condições, mas sempre guardando a adequação e proporcionalidade ao fato e às condições pessoais do acusado. As causas de revogação, por outro lado, estão nos parágrafos 3º e 4º do artigo 89.
existem obrigatórias e facultativas. As obrigatórias são ser processado por outro crime no curso do período de prova ou não reparar sem justa causa o dano. E o facultativo são processado por contravenção ou não cumprir as condições impostas. A revogação, pessoal, não deve ser feita de forma automática, viu? E também ela deve ser feita de forma motivada. O juiz deve sempre ouvir o imputado e fundamentar a sua decisão. Se ao final, após cumprir o período de prova, se descobrir que o imputado ele não cumpriu efetivamente as condições impostas, o STF, na AP 512, decidiu que o benefício ele pode ser revogado. Tá? Aí o sujeito perde aquele benefício que ele teve e o processo vai voltar a tramitar. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido e gostado e até a próxima.